Bem-vindo ao Hospital Anchieta. É um prazer ter você aqui. Nossa razão de existir é cuidar da sua saúde. Temos a missão de oferecer excelência no atendimento. Para isso, o Hospital Anchieta investe em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Em 2014, o nosso desafio é continuar investindo para ser referência em urgência e emergência no Distrito Federal. Isso tudo para você. Aqui a gente começa o talk show desse mês, Saúde em Dia. Eu sou Mônica Nóbrega, estamos aqui gravando para o Viver em Brasília e para o site do hospital. O tema de hoje é endometriose, que é um tema muito pedido, foi inclusive pedido pelos pacientes do hospital. E aqui as pessoas podem perguntar à vontade, quem está passando, quem está entrando, quem está saindo, o objetivo é tirar dúvida. Então nós estamos recebendo com muito carinho a doutora Lauriene, que é ginecologista. Primeiro eu queria que a senhora falasse o que é exatamente endometriose. Assim, para quem 52% das mulheres de Brasília nunca ouviram falar em endometriose, segundo as pesquisas. E 10%, pelo menos, me parece que tem endometriose. Então eu queria que a senhora dissesse, doutora Lauriene, o que é endometriose. Bom dia, Mônica. Boa tarde, né, Mônica? Boa tarde a todos os ouvintes. Endometriose é uma doença que, digamos assim, ela tá bastante divulgada, está bastante na moda. Então, assim, que vem sendo diagnosticada cada vez mais. E o fato das pessoas começarem a deparar com esse problema e a começar a suspeitar que pode ter, isso está fazendo com que os diagnósticos aumentem. Então, assim, direcionada à sua pergunta, você perguntou para mim o que é endometriose. Endometriose é uma doença pélvica que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva. É no útero? É no útero. Não, na verdade, a endometriose, ela pode acontecer tanto no útero, é o endométrio que sai de dentro do útero, de dentro da cavidade uterina e se instala em algum outro órgão. Pode ser qualquer órgão da cavidade pélvica ou muitas vezes fora da cavidade pélvica. É muito comum essa doença se estabelecer no ovário, no intestino, na parte posterior do útero, que a gente chama fundo de saco posterior. Muitas vezes ela pode, como eu falei, se instalar fora da cavidade pélvica, que é no pulmão, fígado, mas isso daí assim, não é tão normal quanto a presença da doença na cavidade abdominal. Então, o endométrio sai e se instala em outro lugar. Isso por quê? Bom, por que esse endométrio ele pode sair daquele lugar que ele está e ir para fora? Por exemplo, durante a menstruação, a trompa ela é um órgão que tem uma cavidade, é um órgão vazado. Então, essa menstruação pode sofrer um refluxo, né, que é a chamada teoria da menstruação retrógrada. Ao sofrer esse refluxo, essas células podem se instalar, podem se implantar em algum órgão. Mas para que isso aconteça, a mulher tem que ter uma predisposição genética. Ela geralmente tem um sistema imune um pouco mais debilitado. Então, não é toda mulher que menstrua, que tem o refluxo, que tem endometriose. Vai depender dos fatores intrínsecos de cada uma. Então, não é uma coisa assim, a mulher que faz isso tem endometriose, a mulher que tem tal característica. Não, isso é genético. Não é genético, não é hereditário, mas a mulher tem uma predisposição. Não que isso tenha, assim, não passa de mãe para filha, não passa de tia, não passa de avó, não passa para os descendentes. Mas a pessoa que geralmente tem endometriose, ela tem fatores imunológicos que predispõem à endometriose. O que acontece, doutora? Sangra? Não, quais são os sintomas que geralmente acontecem em quem tem endometriose? Principalmente dor. Essa dor, ela tem uma característica, que é ela ser mais intensa durante o período menstrual
Então, assim, quando já começa a vir a menstruação, o paciente começa a ter uma cólica, uma dor do tipo cólica, mais intensa. Ela pode começar antes da menstruação, durar todo o período da menstruação e posteriormente. Tem mulheres que já têm um grau de endometriose mais avançado que ela pode sentir dor durante o mês todo. E o grau dessa dor vai variar do grau da endometriose, se é grau leve, moderado ou grau intenso. Além da dor, a paciente pode também ter uma irregularidade menstrual. Às vezes ela menstrua mais que 2 vezes, às vezes ela tem amenorreia, deixa de menstruar. E outro fator característico da endometriose é a infertilidade. Então, geralmente, endometriose em graus mais elevados pode levar à infertilidade. Então, cólica demais. Cólica. E pode ser que haja uma menstruação mais de uma vez por mês. Pode acontecer esse perfil de menstruação irregular. Ou às vezes, assim, igual ela falou, vir mais de uma vez, ou às vezes faltar, a menstruação fica bastante irregular. Tem tratamento? Tem, a endometriose tem tratamento e, como eu falei, ela tem diversos graus, né? Tem o grau mais leve, mais intenso. Então, assim, geralmente, endometriose grau 1 e grau 2 são graus mais leves, pode ser tratada com medicação. Uma das medicações que pode ser usada é o anticoncepcional. Tem um anticoncepcional mais apropriado, mais específico para tratar a endometriose. Além de anticoncepcional, você pode usar também anti-inflamatórios, dependendo do grau da dor, da intensidade da dor. Associado ao tratamento medicamentoso, quando o grau é mais elevado, você muitas das vezes precisa indicar uma cirurgia. Isso, lógico, vai depender do grau da endometriose. Muitas vezes é cirúrgico e nem sempre o tratamento cirúrgico é definitivo. Às vezes a paciente precisa submeter até mais de 1, 2 procedimentos. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, porque o ano passado eu fiz uma cirurgia de endometriose, né? A minha cirurgia era de grau 1, né? Eu sentia muita dor, muitas dores fortes pelo pé da barriga. Aí eu fiz a cirurgia o ano passado, dia 2 de abril do ano passado, só que o que acontece? A médica disse que eu não precisava voltar para fazer uma revisão. Ela disse para mim se eu quisesse ter o ciclo menstrual de novo eu podia, ou então eu podia deixar de menstruar, né? Desde então, depois da cirurgia, eu venho sentindo umas dores fortes, continuo tendo umas dores fortes no pé da barriga, né, como sintomas de cólica. Isso. Aí eu queria saber se a endometriose ela pode voltar, se é adequado eu menstruar de novo ou não, porque ela falou para mim que tem ginecologista que fala que o normal para a mulher que tem endometriose é não menstruar. Ana Paula, foi como eu falei, o tratamento cirúrgico nem sempre é um tratamento definitivo. A endometriose pode voltar? Sim, ela pode voltar. Certo? Então, assim, às vezes volta em grau diferente. E a cirurgia, eu tinha falado inicialmente que depende do grau, mas ela também depende da dor. Se a paciente, às vezes, tem uma endometriose grau 1, mas a dor é muito intensa, ela muitas vezes precisa ser submetida a mais de um procedimento. Precisa que a gente de fazer um second look ou uma recirurgia, entendeu? Então, isso pode acontecer sim. Com relação à gravidez, geralmente os casos de endometriose grau 1 não causam infertilidade. Na maioria das... Não causa infertilidade. Não causa. Que bom, né, entendeu? Ana Paula? Então, assim, provavelmente, ela fez a cirurgia, ela viu que é uma endometriose grau leve, grau 1, então, provavelmente você não vai ser infértil por causa disso, tá joia? Aquela garota ali, quando ela for menstruar, existe algum exame que a mãe possa fazer para saber se ela tem tendência ou se ela indica que vai ter endometriose, para fazer algo preventivo? Olha, um dos melhores exames hoje para se fazer o diagnóstico de endometriose, além da própria clínica da paciente, que ela já chega te referindo cólica, dor durante a relação, é fazer ecografia. Mas, por exemplo, a criança... Ela pode fazer uma ecografia pélvica, sem problema. Ah, pode? Aí já pode imaginar que ela tem tendência, por exemplo? Não, predisposição não. Isso aí não vai dizer pra gente não. Mas a mãe vai chegar dizendo que ela tem uma dor muito forte, entendeu? Que não melhora com medicação, que ela tem que ir pro hospital, que ela toma remédio venoso. Pois é, mas se ela não tiver nada disso, não tem essa necessidade de fazer triagem e investigar, não. Não tem nada para prevenir a endometriose? Prevenção antes dela aparecer, não. E o que a paciente pode fazer para ajudar? Por exemplo, alimentação, exercício é indicado, não é indicado?
sobrepeso, enfim, o que é que aumenta os sintomas? Os fatores de riscos que podem aumentar a alimentação rica em gordura demais, condimentos, enlatados, refrigerantes, obesidade. A obesidade intensifica os sintomas. Então, assim, você pode tentar não ter um sobrepeso, manter um peso ideal, fazer atividade física. Então, isso aí tudo são medidas paliativas que podem ajudar. Doutora Lauriene, alguma consideração, alguma preocupação que a senhora tenha com o assunto endometriose e que a senhora queira registrar aqui? Assim, eu estou vendo muito durante as minhas consultas de rotina ginecológica, muita gente aparecer dizendo: doutor, eu vim porque eu estou com medo de estar com endometriose. Então, assim, como está sendo muito divulgado, está sendo muito falado na mídia, então as pessoas estão assim, com cólicas assim, básicas, cólica menstrual, elas estão achando que tem endometriose. Então, assim, eu acho que você realmente tem que procurar o médico, qualquer tipo de suspeita, mas assim, não é qualquer tipo de cólica que é endometriose. Entendeu? É uma cólica mais forte, é uma cólica que geralmente ela não melhora com medicação oral. Entendeu? Às vezes ela vem acompanhada de vômitos e mal-estar, a pessoa começa a diminuir o seu trabalho, começa a faltar escola, as atividades normais. Então, assim, não precisa se assustar tanto, porque apesar de ser uma doença muito comum, ela não tá assim, não virou uma epidemia, entendeu? A gente só tem que saber direitinho. Ir no ginecologista, se você já faz a sua rotina normal, de ir ao ginecologista, colher preventivo, fazer ecografia, provavelmente num desses exames você já vai ter um diagnóstico, porque quando você falar os sintomas que está sentindo, a médica vai suspeitar e já vai pedir alguns exames de triagem, como eu falei, ecografia. Às vezes, se a ecografia não diagnosticou, ela pode pedir uma ressonância e por aí vai. Queria sua opinião, doutora, sobre essa ação do Anchieta, de fazer a divulgação desses temas aqui e pelos sites, as redes sociais, a internet. Hoje é um grande veículo. Então, milhares de pessoas assistirão às suas informações. Pessoas que muitas vezes não têm acesso a essa informação. Qual é a sua opinião sobre esse trabalho da gente? É bacana? É em vão? O que a senhora acha? Olha, é a primeira vez que eu estou participando, mas assim, realmente eu estou encantada com o que vocês estão fazendo. Eu acho que é uma forma simples e prática de você levar o conhecimento para as pessoas. Por exemplo, no nosso caso, que a gente falou sobre endometriose, é educação em saúde, né? É uma forma de você ensinar, mostrar, das pessoas procurarem, se prevenirem. Então, assim, eu acho assim, importantíssimo que isso seja mais divulgado e seja mais atendido, e que as pessoas procurem a gente mais, porque com isso a gente vai evitar as filas nos hospitais, a gente vai tratar precocemente, vai fazer um diagnóstico melhor do que está acontecendo, do que a pessoa sente. Então, assim, é uma experiência super válida e eu acho que é isso aí. Eu acho que sempre quando se fala em prevenção é extremamente importante, ainda mais vivendo o momento que a gente vive na área da saúde pública. Então, a prevenção, ela faz toda a diferença. Obrigada, querida. Então, pessoal, assim, o recado com relação, por exemplo, ao tema que eu falei, endometriose, o que eu gostaria que as mulheres, né, apesar de hoje em dia a gente ter uma vida muito corrida, às vezes sem tempo para ir ao médico, o que eu recomendo para elas é que façam o exame ginecológico periódico. Em caso de suspeita, que tem alguns sintomas desse que eu falei, que procure mesmo, que não deixe de procurar e exigir do médico que façam exames específicos para tentar diagnosticar essa doença. Embora eu disse inicialmente que não tem uma prevenção, entre aspas, porque assim, quanto mais cedo se descobre endometriose, melhor vai ser o tratamento, e isso não deixa de ser uma forma de prevenção. Então, assim, o que eu falo é isso, que corra até o médico, que faça os exames preventivos regularmente, e em qualquer tipo de suspeita, exige os exames para o seu médico. Doutora, eu quero lhe agradecer. Onde é o seu consultório aqui no Anchieta? Eu atendo aqui no 6º andar, na clínica Gestar, com a equipe toda de lá. Obrigada. Eu queria agradecer a doutora e pedir uma salva de palmas para ela de ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigada, doutora. Muito obrigada a todos. Muito bacana, viu? Parabéns. E o nosso próximo tema, dia 7 de maio, chamando já você que está em casa, você que está no carro, que você está escutando, você está no iPad, você que está no escritório, Alzheimer, Parkinson, demência.
O assunto é neurologia, aqui no Anchieta, no dia 7 de maio. Anchieta que tem realmente amor à vida. Bem-vindo ao Hospital Anchieta. É um prazer ter você aqui. Nossa razão de existir é cuidar da sua saúde. Temos a missão de oferecer excelência no atendimento. Para isso, o Hospital Anchieta investe em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Em 2014, o nosso desafio é continuar investindo para ser referência em urgência e emergência no Distrito Federal. Isso tudo para você.